Me responde essas 4 perguntas. Explica por que a gente é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e a gente não refina combustível. Como que a gasolina não é gasolina, tem 30% de álcool. Segundo maior produtor de terras raras e sabemos fazer baterias, por acaso? Maior produtor agrícola do mundo e não temos ferrovia para levar do interior para os portos. Concluo que o Brasil faz questão absoluta de não dar certo, não é verdade? E não é que faz sentido esse comentário? Olha aí, o Brasil produz quase 4 milhões de barris de petróleo por dia, é o 8º maior produtor do planeta, tem a 2ª maior reserva de terras raras do mundo, é o maior exportador de alimentos que existe e mesmo assim importa gasolina, não fabrica bateria, leva soja para o porto em cima de caminhão por estrada esburacada. Se você acha que isso não faz o menor sentido, relaxa que não é só você não. É porque não faz mesmo. Não faz mesmo. Hoje eu vou te explicar o porquê para valer o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Porque esse comentário, ele basicamente resumiu aqui em poucas linhas o sentimento de nós, né, reles seres afegãos brasileiros. E eu li esse comentário e eu pensei, né, eu preciso responder isso com calma, né, com dados, sem achismo, porque a raiva que a gente sente tem fundamento sim. Mas o que eu descobri para trazer para você nesse vídeo é ainda mais louco do que parece. Vamos começar pelo petróleo, que é para rir de tanto chorar, olha só. Em 2025, o Brasil bateu o recorde histórico de produção média de 3,8 milhões de barris por dia. A gente já é o top 8 mundial, caminhando aí para entrar no top 5 até 2031, quando a projeção chegar a 5 milhões de barris por dia, quase tudo vindo do pré-sal. Nisso a gente é bom, então. A gente é ótimo. Tá no top 10 de bom. Vai vendo, vai vendo. Em 2024, pela primeira vez na história, o petróleo virou o produto que o Brasil mais exportou, superando até a soja. Foram 45 bilhões de dólares em óleo cru vendido para fora. A China comprando mais da metade. Parece ótimo, né, Bruno? Parece, mas a gente não abastece com essa gasolina. Aí né? que veio o golpe. Esse petróleo todo sai do Brasil cru, sem refinar. A gente manda embora o óleo e depois compra de volta a gasolina e o diesel já prontos, pagando muito mais caro. É como se você criasse um boi ali, vendesse o boi vivo por um preço e comprasse o filé mignon de volta pelo triplo do valor. Parabéns aos envolvidos. O Brasil importa cerca de 10% da gasolina e 25% do diesel que consome. Isso porque a nossa capacidade de refino é de mais ou menos 2,4 milhões de barris por dia, enquanto a gente já produz acima de 3,7 milhões. Ou seja, tem um buraco enorme entre o que a gente tira do chão e o que a gente consegue transformar em combustível. Mas então por que não refina aqui? Por que tem tão pouca refinaria? Excelente pergunta. Primeiro, porque as refinarias brasileiras são velhas. Muitas foram construídas lá nos anos 70, pensadas para processar um tipo de petróleo que nem é o que a gente tem mais hoje aqui, o que a gente extrai hoje. O petróleo do pré-sal é mais leve e as refinarias foram feitas para óleo pesado do pós-sal, na verdade, da bacia de Campos. Segundo, porque novos projetos gigantes de novas refinarias, como a Abreu e Lima no Pernambuco e a Comperj no Rio, foram engolidos pelo quê? Pelo que a gente sabe fazer de melhor, Bruno. Atrasar, custo bilionário, escândalo de corrupção, especialmente durante a Lava Jato. Isso a gente é bom. Mas aí você fala, o problema é da esquerda, então? Ué, né? Não só. Não. Porque no governo anterior, a Petrobras vendeu 4 refinarias e a própria estatal, por anos, priorizou a exploração, que dá mais lucro rápido, em vez de investir em refino. A ideia até que era boa, Bruno. A Petrobras firmou um acordo com o CAD para vender 8 refinarias, visando reduzir o monopólio da empresa. Ou seja, mais concorrência sempre é bom, né? É. Mas a questão é a seguinte, que empresa vai ter a decisão racional de concorrer com a Petrobras que numa canetada de um político ali vende produto com prejuízo? Conta pra mim. Aí é complicado mesmo. O resultado é esse, né? A gente exporta riqueza bruta e importa produto acabado. E quem paga a conta é você, né? Contribuinte involuntário, Tudo no nosso. culposo, tudo no nosso, sem intenção de contribuir, né? É que você que paga a conta na bomba de combustível todo santo dia. Vamos falar já da gasolina batizada de álcool, Bruno. Nossa, tem mais Das essa. terras raras, do agronegócio, só polêmicas, mais um selo aqui. Mas antes, por falar em polêmica, tá chegando, Bruno. Quem tá chegando? A hora de você prestar contas com o felino maldito, o leão da receita. Diz aqui nos comentários se já tá tudo prontinho aí, tá tudo do jeito, não tá? Ah, Não? Então segura essa dica aí, ó. Uma parte que eu sofria muito era declarar os investimentos na bolsa, no imposto de renda. E se você faz na unha, meu amigo, você sabe exatamente o que eu tô falando. É bens e direitos, provento que vai para um lado dividendo, vai para o outro lado o JCP, proventos em trânsito, que é outra aba. guias, abas e mais abas. Exatamente, CNPJ das ações e dos fundos imobiliários, um
porre. E com o risco ainda de você errar e levar um chumbo aí da malha fina do leão da receita. Só que isso é passado, meu amigo. Agora eu resolvo e recomendo que você faça também, resolver em 5 minutos, sabe como? Como? Com o App Grana na função de declaração automática. Ele calcula para você e organiza ali os dados da bolsa e gera um arquivinho ali pronto para você importar no programa oficial do IRPF e já vem com os campos preenchidos para você. Aí sim, hein? Fala a verdade, o App Grana é a única solução de IR que recebeu o investimento carimbo da B3, sendo recomendado pela própria Bolsa Brasileira. Então, coisas de minutos ali, você já tira um peso enorme das suas costas, então para de sofrer, assina o Grana App, o link está no primeiro comentário fixado. E se você usar o cupom DINHEIRO, você leva 25% de desconto no plano Mais Grana Anual, não perde tempo que o prazo para entregar já está batendo aí na sua porta. Porque agora a gente vai para a segunda pergunta do nosso comentário aqui. Que tristeza. Que tristeza. Como assim gasolina não é gasolina? Pois é. Meus carros, carburador, minha moto, carburador. Estão tudo gritando, né, mano? Nossa senhora. Socorro! Não, engasgando. Engasgando. Quando você abastece seu carro com gasolina no Brasil, você não está colocando gasolina pura, você sabe, né? Desde agosto do ano passado, a gasolina brasileira tem 30% de etanol anidro misturado. Antes era 27,5%. Pra você ter uma ideia, sabe quanto que é nos Estados Unidos essa mistura aí, Brunão? 10%. E agora na crise que eles estão berrando lá por falta de combustível, né? Aliás, ameaçando, né, a falta de combustível por causa da guerra lá no Irã, estão liberando 15% para dar uma batizada lá e não faltar combustível. Olha, para americano. Tem uma ideia. Já deve estar torcendo o nariz já, viu? Então aí o carro lá não é flex, né? Que é pior ainda, né? E é tudo 8 cilindros, né? Imagina. Exatamente. E na Europa, quanto fica, Bruno? A Europa deve ser quase zero. Entre 2,5% e 5%. Ou seja, a gente tem, parabéns aos envolvidos de novo, a gente tem a gasolina mais batizada com álcool no mundo. Olha que lindo prêmio, né? Você sabe que o Flex ele é ruim a gasolina e ruim a álcool, né? Ele é ruim nos dois? Ele é ruim nos dois. Né? Tem isso? Não sei não. Tem. E sabe o que significa isso na prática? O etanol, você sabe que ele gasta mais do que a gasolina. Então o seu carro vai rodar menos quilômetros por litro. Você enche o tanque, paga preço de gasolina, mas é sabor gasolina. Sabor. Não, e a gente nem tá falando ainda do posto batizar com água, né? Exatamente. Que tem também essa batizada de água. Tem também. Né? Culpa da gasolina de vocês aí. Culpa da gasolina não. Tu achou que botou gasolina, mas não foi gasolina. Foi sabor gasolina. Sabor gasolina. 30% do seu combustível é álcool, que é mais barato de produzir. Então, na teoria, o preço a gente paga mais barato, né, Bruno? Não é isso? Teoria. Você já viu o preço cair na bomba? Nunca. Eu também não. Agora vem a parte que pra mim é a mais revoltante de todas. Terras raras. Se você não sabe o que é, eu te explico. São 17 elementos químicos que estão dentro de praticamente tudo que é tecnologia. Tudo. Seu carro, seu celular, turbina eólica, painel solar, equipamento militar, bateria, chip, tudo isso usa terra rara. E adivinha quem tem a segunda maior reserva de terras raras do planeta? Certeza que é nós. É nós. Reserva, tá? Porque o comentário do César falava em produção. Calma aí que eu vou explicar pra você a diferença. O Brasil detém 21 milhões de toneladas de óxidos de terras raras, o que é equivalente a 23% das reservas mundiais conhecidas. A gente só perde pra China. E tem mais. Em Roraima, eles gostam de falar Roraima ou Roraima, hein? Pra mim é Roraima, aprendi assim. Eu acho que é Roraima. De Roraima. Ou Roraima, tanto faz. Não! Não é tanto faz, é Roraima. Pesquisadores descobriram depósitos com concentrações até 6 vezes maiores que o da China. Ou seja, se isso for confirmado e explorado, o Brasil pode virar o maior detentor mundial. A gente vai dar um jeito de exportar e depois importar de novo. Tá fazendo spoiler, Brunão? O valor estimado dessas reservas equivale a quase 2 vezes o PIB brasileiro, porque esse é o ponto. Ó. Quanto o Brasil produz dessas terras raras? Praticamente nada. Em 2024, a produção brasileira foi de 560 toneladas. Sabe o que é isso? Nada. Porque no mesmo período a China extraiu 270 mil toneladas. O Brasil responde por menos de 1% da produção global. A gente não domina o processo inteiro de separação, de refino desses elementos. O pouquinho que a gente produz sai daqui como um concentrado bruto, um monte de coisa junta, de baixo valor, e vai para a China refinar. É a mesma lógica do petróleo. A gente manda matéria-prima barata e compra o produto final caro. Uma tonelada de lítio bruto sai por $800 e se for refinada ali para grau de bateria, passa de $8.000. Se a gente for pegar o lítio, menos de $2.000 é o concentrado ali. Depois que refina para grau de bateria, pode chegar a $20.000 por tonelada. A gente está literalmente sentado em cima de trilhões de dólares
e não sabe o que fazer com isso. Olha o tamanho do problema, você tem uma ideia do que a gente está fazendo aqui no Brasil. Daí que dizem que a gente não tem a menor chance de dar certo. A grafita, sabe o que é a grafita? Não. É um material usado na produção de aço, nas baterias de lítio também vai. Em Moçambique, produzia 23 mil toneladas de grafita em 2017. Em 2022 chegou a 170 mil. O Brasil, que produziu 95 mil toneladas em 2018, caiu para 56 mil de toneladas beneficiadas em 2023. Ou seja, o mundo está acelerando e a gente está andando para trás. E também não podemos falar do agronegócio, porque esse capítulo aqui deveria ser o mais simples de resolver, talvez por isso é o que mais revolta a gente. O Brasil é uma potência agrícola. A safra brasileira cresce num ritmo colossal. 90% disso é soja e milho. Só que 70% dessa produção vem das novas fronteiras agrícolas. Mato Grosso, Matopiba. Vai lá, Bruno, mata pra gente o que é Matopiba. Matopiba? Uma cidadezinha lá de não sei onde. É o acrônimo para os estados aqui dessa região que você tá vendo aqui Pô, no vídeo. errei. Rondônia e Pará. Eu descubro essas coisas na hora que eu vou estudar pro roteiro, depois eu fico cobrando o mundo como se ele tivesse obrigação de saber. Mas isso que é o engraçado aqui da história. Mas não parece o nome da cidadezinha, sei lá. Matopiba, o sertão de Matopiba. Sertão de Matopiba. Só que essas regiões aí ficam a 1.500 a 2.000 quilômetros dos portos. Como é que essa comida aí chega no porto, não? Ah, de ferrovia, a gente tem um Claro. monte de trem, cara. Que não, de caminhão, né? Mais de 60% de toda a carga do Brasil viaja na rodovia esburacada. O que esse caminhão usa de combustível? Usa diesel, Ah, né? então a gente volta lá no primeiro. Voltamos para o primeiro, né? Preso no loop eterno Loop aqui nesse vídeo, né? E o pior é que a gente perde até 15% da safra de grão só por causa de falhas logísticas. São bilhões de reais jogados fora, literalmente caindo do caminhão. E o dado é constrangedor, não tem outra palavra. O Brasil tem 30 mil quilômetros de ferrovia. Parece até muito, né? Sabe quando a gente tinha em 1922, Bruno? Ah, 29 mil. mesma coisa. Quase 100 anos e não deu nada. Investimos muito nisso. Então, e desses 30 mil quilômetros, menos de 13% tem tráfego intenso. E mais de um terço não teve movimentação nenhuma em 2022. Ou seja, a ferrovia é o meio de transporte mais eficiente para grandes volumes e longas distâncias, porque um trem pode levar 125 toneladas pelo mesmo custo que um caminhão leva 30. Mas o Brasil, você sabe, né? Sem falar que um trem leva quanto? Mais de 100 caminhões, né? Exato. Mas o Brasil fez uma escolha histórica lá nos anos 50, né? Durante o governo Juscelino Kubitschek, o JK queria crescer 50 anos em 5, né? Apostou na indústria automobilística. Para atrair montadoras estrangeiras, o governo priorizou as rodovias e desmontou boa parte da malha ferroviária. As rodovias pavimentadas triplicaram no governo JK, enquanto os trilhos foram abandonados. Depois os governos militares aprofundaram esse modelo aí e os governos seguintes nunca conseguiram ou nunca quiseram resolver e reverter essa lógica. Tá preso desde o JK. Desde o JK, desde 1500, Bruno. E aí a gente chegou em 2026 com um país continental que transporta riquezas do século 21 sobre a infraestrutura do século passado. Mas por que tudo isso acontece no Brasil? A gente não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Exatamente. E na minha opinião tem um ponto que reúne tudo isso, que explica tudo isso que a gente está falando aqui. Chama-se investimento. Tudo que a gente falou aqui requer mais de 4 anos para ficar pronto, né? Não dá para inaugurar no mandato. Político gosta de gastar dinheiro naquilo que ele mesmo pode cortar a fita de inauguração, né? Não um concorrente dele, eventualmente. Longo prazo para político brasileiro chama-se próxima eleição. A gente precisaria ter um plano de país, né? Mas aqui a gente só tem plano de governo mesmo. E se você quiser entender o tamanho da giromba, o tamanho do problema chamado investimento, por que o Brasil não investe, você vai cair de costa quando você descobrir que o buraco é bem mais embaixo, que é o que eu expliquei nesse vídeo aqui direitinho do lado, já emenda nele aqui.